soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. It's one of the biggest problems that we've had over the last fairly long period of time. I really believe you can't be happy without religion, without that belief. I really believe it. I just don't see how you can be. So let's bring religion back. Let's bring God back into our lives. Thank you all very much. Irmãos e irmãs, eu vou dizer-lhes uma coisa. A igreja e o Estado não estão se unindo. Eles já estão unidos. E o que vem a seguir? A lei dominical nacional, a marca da besta. Irmãos e irmãs, nós estamos dormindo. Temos que ter um preparo urgente que não temos agora. A igreja e Estado estão unidos. E muitas pessoas estão duvidando que as profecias estão se cumprindo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando sair a lei dominical, o tempo de preparo. Como vocês viram aí, irmãos, os adventistas até reconhecem que já foi formada a imagem da besta. Eles até reconhecem que a igreja já está unida com o Estado. Mas, porém, o problema é que eles não entendem que a perseguição vai começar pela imagem da besta. Porque a Bíblia nos diz que todos aqueles que não adoraram a imagem da besta foram mortos, né? Ou seja, vai começar a perseguição para quem não quiser adorar a imagem da besta. E ele só vê a perseguição com a lei dominical, a lei obrigatória proibindo comprar ou vender. E, na verdade, a perseguição começa bem antes. Na verdade, Deus levanta o seu povo com o poder do alto para dar uma mensagem contra a imagem da besta, contra a queda das igrejas, contra a igreja unida com o Estado, contra a igreja unida com o Espiritismo. Então, esse é o problema dos adventistas. Eles não veem que essa imagem da besta é o período que já começou a perseguição. Eles não veem que a Bíblia diz que muitos vão ser mortos por não adorar a imagem da besta. Então, qual é o perigo disso tudo? O perigo é que agora vai iniciar o período da imagem da besta. Ali todo mundo unido adorando essa imagem da besta. E os que não verem isso vão se unir também. Vão adorar. Vai se unir com essa falsa liberdade religiosa, né? Esperando o decreto proibindo comprar ou vender. Então, irmãos, eles não entendem que esse decreto dominical proibindo comprar ou vender vai ser posto já contra aqueles que não adoraram a imagem da besta. Por quê? Porque os que já adoraram a imagem da besta já estão com o selo da besta. Então, irmãos, na verdade, o selo da besta não é posto só para quem guardar o domingo no futuro, mas sim para quem começa a adorar a imagem da besta agora. Então, esse é o problema dos adventistas, irmãos. Nós devemos acordar, entender as profecias. Eles focaram só no decreto dominical e não vê a imagem da besta que já está no poder, falando no poder civil. Já vai agora obrigar as pessoas a adorar. Ou seja, agora mesmo, Donald Trump fez uma lei para qualquer coisa contra os cristãos. Quem falar contra os cristãos, pronto, é um crime. Ou seja, Deus vai levantar o seu povo para dar uma mensagem contra a apostasia das igrejas. E isso eles vão dizer que é contra os cristãos, né? Então já está formada a imagem da besta, já está perseguindo a imagem da besta. Só falta Deus levantar o seu povo para dar uma mensagem contra toda essa apostasia. Então devemos acordar, irmãos. A mensagem que vai ser dada agora no início não é por causa do sinal da besta, mas é por causa das corrupções que tem entrado nas igrejas, por causa da igreja unida com o Estado, a igreja unida com o Espiritismo. Então essa vai ser a mensagem que Deus vai levantar o seu povo para dar para as igrejas, né? Somente depois, quando vir o decreto obrigatório proibindo comprar ou vender, é que nós temos uma mensagem para dar, avisando sobre essa questão. Mas a obra começa antes, a obra começa no período da imagem da besta, para que as pessoas não adorem a imagem da besta. Porque quem adorar a imagem da besta vai o quê? Vai receber as 7 últimas pragas. Não adorem a imagem da besta. Porque se você adorar a imagem da besta, receberá as 7 últimas pragas. E o que é adorar a imagem da besta?
você está dentro do sistema, dentro dos templos religiosos, das igrejas, que professa o protestantismo, professa o cristianismo. Isso é adorar a imagem da besta. Você promover a falsa liberdade religiosa, respeitar o credo do outro, ou seja, você não dá a mensagem da queda das igrejas, que as igrejas se tornaram moradas de demônios pela falsa liberdade religiosa, que por essa falsa liberdade religiosa as igrejas se tornaram o espiritismo. As igrejas, incluindo todas as igrejas adventistas, igreja protestantismo apostatados, todas com a igreja adventista, pela falsa liberdade religiosa, se tornaram o espiritismo. Então, você respeitando os credos do outro, não dando essa mensagem que Deus manda dar em Apocalipse capítulo 18, você dentro dos templos da igreja adventista e dentro dos templos das igrejas pentecostais, você é um adorador da imagem da besta. Então, não adore a imagem da besta. Se une com o quarto anjo que dá o aviso da queda de Babilônia, que ela se tornou morada de demônio e esconderijo de toda ave imunda e detestável. E se unira com os reis da terra por essa falsa liberdade religiosa. E os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, você está convidado a sair da adoração da imagem da besta. A mensagem que nós devemos pregar agora é contra. Só então, quando saiu o decreto obrigatório de comprar ou vender, senão aquele guardar o domingo, então nós vamos dar uma mensagem contra esse decreto obrigatório. Então nós estamos no período da imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. A igreja unida com o Estado, a igreja unida com o espiritismo, se tornaram moradas de demônio. Nós já estamos no período da imagem da besta, é que dentro da segunda besta, que é os Estados Unidos, renasce a imagem da besta. E esta imagem da besta é o que nós vamos descobrir aqui. O que é esta imagem da besta? Então nós vemos aqui que o verso 15, o Apocalipse 13, está dizendo que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, neste exato momento, vejamos o que a imagem da besta vai fazendo neste momento. A imagem da besta, ela vai matar os santos do Altíssimo, ela vai matar os cristãos. A todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Então a imagem da besta, ela vai matar. Antes mesmo de chegar o decreto de não comprar e vender, a imagem da besta já vai matar muitos dos cristãos que farão parte do ministério de Deus, o quarto anjo do Apocalipse 18. A imagem da besta, ela vai fazer isto, vai matar muito. É a segunda besta, falando como dragão, pela falsa liberdade religiosa, fazendo a grande perseguição, para fazer morrer aquele que não adorar a imagem da besta, essa falsa adoração. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista, da ONU e da Casa Branca dos Estados Unidos. Essas leis de perseguição disfarçada de liberdade religiosa é a fala do dragão,
para proibir a pregação do ministério quarto anjo que dá o aviso da queda das igrejas, meu irmão. É a segunda besta, falando como dragão, pela falsa liberdade religiosa, fazendo a grande perseguição, para fazer morrer aquele que não adorar a imagem da besta, essa falsa adoração. Essas leis de perseguição, disfarçada de liberdade religiosa, é a fala do dragão para proibir a pregação do ministério quarto anjo que dá o aviso da queda das igrejas, meu irmão.